Obrigado, Mar, por compartilhar esse poema lindíssimo da Madre Teresa e que a gente possa, domingo após domingo, encontro após encontro, experimentar da bondade, do amor, da beleza do nosso Senhor através de tudo, inclusive, talvez principalmente da poesia. Amém? Irmãos, Gálatas capítulo 3, queria te convidar a abrir nessa carta paulina nessa noite. Gálatas capítulo 3, verso 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 1. Eu leio e normalmente nós sempre lemos aqui a Nova Versão Internacional, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Vou ler novamente. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, estamos diante do Senhor, Pai, como igreja tua, mais uma vez rogando a iluminação do teu Espírito, pois só o Senhor pode fazer com que o teu Evangelho gere, produza em nós o que ele tem de potência para produzir, Pai. Que em nome de Jesus a gente possa ser iluminado aqui nessa noite. Não somente para entendermos, mas para experimentarmos aquilo que o Senhor tem para a gente como igreja. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das minhas grandes aventuras nesses 2 meses lá nos Estados Unidos foi eu ter o privilégio de visitar um seminário de quase 200 anos de idade chamado Union, que fica lá em Nova York. E nós, como brasileiros, temos um orgulho muito grande, porque lá nesse seminário tem um professor chamado Cláudio Carvalhais, cara maravilhoso, um amigo querido, um teólogo, nossa, de primeira qualidade, que é professor titular lá no Union. E eu pude com ele, me encontrar com ele, conhecer o seminário, conhecer cada cantinho dali e almoçar com ele, termos um tempo juntos ali conversando. E o Cláudio, ele é professor de liturgia. Liturgia, é isso que ele ensina. E agora ele está numa cadeira lá que envolve também a questão de arte, de artes. E ele contou para mim que ele fazia o seguinte exercício com todos os alunos dele logo que eles chegam na sala de aula. Eu fiquei de queixo caído assim, eu falei, eu não acredito que você faz isso. Eu falei, faço. No meio de Nova York, o Cláudio, ele recebe os alunos, eles sentam na sala de aula, e o Cláudio só começa a aula na hora que todo mundo escuta um passarinho cantando. Todo mundo chega na aula do Cláudio, todo mundo fica em silêncio. Ele falou que chegaram a esperar 40 minutos para ouvirem o som de um passarinho no meio, não é do interior não, é de Nova York, carro, Manhattan ali, ó. E ele faz esse exercício com os seus alunos, para que eles possam, obviamente, aprenderem a terem sensibilidade para ouvirem aquilo que muitas vezes nós não somos mais capazes de ouvir. Irmão, irmã, nós estamos como sociedade, nós estamos, talvez até como igreja, enfeitiçados. Nós nos tornamos, por conta de inúmeros elementos que existem na nossa sociedade, nós nos tornamos pessoas enfeitiçadas e com dificuldade de ouvir
um passarinho cantando, de termos a atenção necessária para perceber coisas lindíssimas e belas, porque a gente está na correria, porque a gente está no WhatsApp, porque a gente está no celular, porque a gente está correndo de um lado para o outro, porque a gente está sempre com pressa, porque a gente desaprendeu um monte de coisa, a gente desaprendeu a prestar atenção, a gente desaprendeu a escutar, a gente não consegue nem conversar um com o outro às vezes, a gente conversa com o outro já pensando naquilo que a gente vai falar, sem ouvir o que o outro falou. Esses somos nós, essa é a nossa sociedade que vai nos enfeitiçando, que vai tornando o nosso coração, os nossos sentidos áridos. A gente tem dificuldade de nos sensibilizarmos com tantas e tantas coisas. Portanto, eu estou falando de um tipo de feitiço estrutural, que impacta todos nós, que nos desestabiliza, que nos dessensibiliza, que nos, de alguma maneira, nos desumaniza. E isso é muito complicado quando a gente pensa isso tudo que eu disse à luz da nossa fé. Porque a nossa fé cristã, o fato de nós sermos cristãos, de nós seguirmos a Jesus de Nazaré, envolve a gente ter justamente a sensibilidade de nos deixarmos sermos afetados por uma série de símbolos fundamentais da nossa fé. Quando a gente pensa, por exemplo, na cruz, quando a gente pensa no Jesus Cristo crucificado, isso tudo, gente, a gente não está diante simplesmente de um fato histórico. Nós não estamos no lugar do fato histórico. A gente não está vendo literalmente Jesus sendo crucificado. Jesus não está aqui numa cruz pendurado na nossa frente. O que nós temos a necessidade de, alguma maneira, sermos afetados, nos sensibilizando com a cruz de Cristo. Nós precisamos ter um tipo de discernimento, ter um tipo de sensibilidade, capaz de experimentarmos a fé e de um modo tal que a gente seja tocado por tantas coisas, mas aqui em especial eu quero falar da cruz de Cristo, do Jesus Cristo crucificado. Isso precisa atingir o nosso âmago, isso precisa atingir a nossa alma. Só que a gente desaprendeu a chorar, a gente desaprendeu a sentir, a gente desaprendeu a treinarmos os nossos afetos e sentidos para que a nossa atenção possa estar preparada para a gente receber todo o impacto do que significa Jesus Cristo crucificado. Entendem o que eu estou dizendo? Não adianta o Jesus Cristo crucificado ficar na nossa cabeça, na nossa razão, ficar na nossa teologia. Jesus Cristo crucificado tem que abalar os nossos corpos. Só que a gente não se abala por muita coisa ultimamente, a gente não sente muita coisa ultimamente, a gente só empurra a vida com a barriga e vai sendo atropelado, e sabe lá como Deus, que a gente vai chegando lá em algum lugar, mas isso é essencial para a nossa fé, porque a gente está diante de um tipo de tradição, de um tipo de memória, de um tipo de lembrança que não é qualquer uma. A nossa fé nos ensina o seguinte, que Jesus Cristo, Ele é o Verbo encarnado. Jesus Cristo, Ele é a palavra encarnada. Jesus de Nazaré é Deus. Ele viveu aqui entre nós, Ele veio aqui nessa terra, Ele caminhou nesse chão, Ele caminhou naquelas areias daquela Galileia,
Ele caminhou por ali, naquela Jerusalém lá do primeiro século. Jesus Cristo encarnado, Ele é Deus para a gente, é Deus. E esse Deus encarnado, esse Deus ser humano, que se fez gente, que se fez carne, que viveu e caminhou nesse mundo, anunciou boas notícias, anunciou boas novas, viveu a sua vida com uma beleza tal, que 2000 anos, mais de 2000 anos depois, estamos aqui, gente, por causa dele, cantando para ele, vivendo por ele, sendo salvos pela graça dele. Todo domingo eu digo que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que viveu nesse mundo, que andou por aqui, ele praticou a justiça, ele ficou do lado dos marginais, ele ficou perto das prostitutas, ele ficou perto dos pecadores, ele ficou perto dos malditos daquela época, ele andou com gente desqualificada, ele andou com gente que não tinha lugar na sociedade daquele tempo, anunciando o ano da graça do Senhor, que para quem não sabe, é só ir lá em Levítico que vai descobrir que é o perdão de dívidas de todos os escravos, é a libertação dos escravos, é o retorno da terra aos donos lá que foram os primeiros. Jesus Cristo de Nazaré é esse que praticou a justiça, que amou sem limite, que amou sem limite algum, que amou de maneira mais radical que alguém já amou, a tal ponto de se entregar, se permitir ir para a cruz, por amor, sendo ali um preso político, né, a mando de Roma, a partir de uma artimanha também da religião do seu tempo, torturado. Crucificação não é morte rápida, é uma morte lenta, torturado, morto naquela cruz, crucificado, morto em nome do bem, em nome da bondade, em nome do amor, para que a gente pudesse ter vida. Nós não estamos diante desse fato histórico, mas essa história, ela tem que nos tocar, ela tem que nos atingir, ela tem que mexer com a gente. Nós temos o testemunho, nós temos novamente a memória, nós temos o símbolo da cruz. Em algumas tradições cristãs, inclusive na cruz, tem até o Cristo crucificado na cruz, como parte dessa simbologia. E Paulo diz para os Gálatas, olha lá o que ele diz, o verso que a gente leu, não foi publicamente exposto, olha o que ele fala, não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado. Os Gálatas não estavam na crucificação, os Gálatas não assistiram à crucificação no Gólgota, eles não viram o sangue, mas de uma maneira poderosa, ao Paulo e outros pregarem o Evangelho para esses irmãos, a experiência foi tão contundente ao ponto de Paulo dizer que Jesus Cristo crucificado estava diante deles exposto. Olha o poder dessa mensagem, olha o poder de toda a simbologia que envolve a nossa fé. Olha o poder do que significa a cruz. Agora a pergunta que eu tenho que fazer para nós todos é a seguinte: nós estamos atentos para ouvir o canto do passarinho que emana da cruz de Cristo? Nós estamos atentos para discernir a potência, a profundidade, a contundência do que significa a cruz de Cristo? Será que a beleza da cruz de Cristo, ela realmente nos encanta?
E eu quero, de alguma maneira, dividir com vocês como a beleza da cruz de Cristo, ela me encanta. E eu oro a Deus para que a gente possa ser conduzido e levado pelo Espírito a termos a atenção o suficiente para deixarmos esse feitiço desse mundo, dessa era que envolve até os Gálatas aqui, para que a nossa sensibilidade e o impacto do que significa a cruz de Cristo, para que isso nos abale. Eu começo dizendo para os irmãos que Jesus Cristo crucificado é libertação. Jesus Cristo crucificado é libertação. Gálatas 5:1, Paulo diz o seguinte, olha esse texto, que coisa linda. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Irmão, irmã, quando a gente pensa, quando a gente imagina, quando a gente vê a cruz de Cristo, quando a gente canta a cruz de Cristo, quando a gente vem para uma igreja protestante como essa, em que se anuncia e se prega o Cristo crucificado, meu irmão e minha irmã, isso tem que mexer com o teu corpo, isso tem que mexer com o teu coração, porque esse símbolo está dizendo para a gente o seguinte: nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Eu confesso para vocês que eu acho que a gente devia ser mais pentecostal. A gente devia ter cultos mais vibrantes. Porque assim, quando a gente olha para o fato de que a cruz de Cristo, ela diz para a gente que nós estamos livres da culpa, livres do medo, livres da lei, livres do desespero, livres de qualquer fardo pesado que queiram colocar sobre a gente, que a gente é livre em Cristo Jesus. E quando eu olho para aquele Cristo crucificado, é claro que vem na cabeça sangue, morte, uma coisa, pesada, mas a minha carne, o meu corpo, precisa sentir e perceber e discernir a alegria que emana daquela cruz, do Jesus Cristo crucificado, manifestando graça, misericórdia e um amor, olha, eu ouso dizer, um amor violento, na minha direção, fazendo com que eu me perceba e me saiba, me conheça, me entenda como alguém completamente livre. Livre. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não há, pode vir seres humanos, pode vir anjo, pode vir o demônio. Pode vir o demônio, pode vir o diabo, pode vir as hostes malignas, sei lá da onde. Pode vir o que for. Porque quando eu olho para a cruz de Cristo, eu estou livre. Eu estou livre. Na hora que eu luto contra o meu pecado, presta atenção nisso. Na hora que nós lutamos contra os nossos pecados, nós lutamos como soldados, livres. Livres, nada pode nos separar do amor de Deus, meu irmão e minha irmã. A cruz de Cristo, Cristo crucificado, está dizendo para a gente. Lembra quando ele bradou? Está consumado. Consumado. Não há mais necessidade de sacrifícios. O sacrifício perfeito foi feito. Não há mais nada a se consumar. Não há mais nada a ser acrescido à graça divina. Não há mais nada a ser acrescentado à misericórdia. Não há nem necessidade de nenhum outro tipo de amor para partilhar com ele. Tudo que está ali está feito.
a vida, irmão, irmã, a vida em abundância. Eu sei que a nossa vida não é um mar de rosa. Eu sei das lutas que todos nós aqui enfrentamos. Eu sei das dores, eu sei dos choros, nós sabemos como que é a vida. Mas quando a gente se diz participante de uma tradição em que Deus se faz gente, vai para a cruz do Calvário, morre em nome do amor, quando eu olho para essa cruz, quando eu olho para Jesus Cristo crucificado, eu dou risada da desgraça, num certo sentido. Estou falando da minha própria, tá? Quando eu olho para as minhas dores, é lógico, não estou falando de ficar rindo de besta, não é isso, gente, tá? Não estou falando de sorriso amarelo, eu estou falando de uma coisa existencial na alma. É uma sensação assim, ó, nada vai me parar. E não é por causa de mim, é por causa do Jesus Cristo crucificado. Irmão, irmã, você está livre, você está livre. Só que para você experimentar isso, tem que ter atenção. Tem que ter atenção. Se vai demorar 1 minuto, 40 minutos, ou uns 5 anos, para você desenvolver a atenção, tem que ter atenção para você ouvir o passarinho cantando em Nova York. A cruz de Cristo está aqui. As crianças vão cantar a cruz de Cristo. A gente canta todo domingo a cruz de Cristo. A gente prega Jesus Cristo crucificado. Mas a gente tem que saber ouvir. Para a gente poder viver, experimentar a libertação. Outra coisa muito linda que eu vejo na cruz de Cristo, que me encanta e faz eu perceber a beleza da nossa fé, é que Jesus Cristo crucificado, Ele é também justiça. Justiça. Porque quando eu vejo Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo que, como diz em Gálatas 3,13, é Cristo nos redimindo da maldição, se fazendo maldição, se tornando maldito. Quando eu observo isso, eu não penso apenas que Ele está no meu lugar, tomando só o meu lugar como pecador. Eu também penso isso. Mas o que eu penso também, aqui tem uma coisa importante da gente perceber, é que o Deus encarnado, o Jesus que vai para a cruz, Ele morre na cruz se identificando com aqueles que sofrem. Lembra do servo sofredor de Isaías? Jesus Cristo crucificado, Ele está se identificando também com aqueles que sofrem nesse mundo. E quando eu olho para a cruz de Cristo e o Cristo crucificado, eu fico me perguntando também, esse símbolo, a potência daquilo que vem dali na minha direção, faz eu pensar o seguinte: quem são os crucificados dos nossos dias? Quem são os malditos dos nossos tempos? Quais são os crucificados do seu bairro? Quais são os crucificados da nossa cidade? E esse amor pela justiça que esse Jesus Cristo de Nazaré teve e tem, que o leva a padecer no madeiro, tem que nos fazer, de alguma maneira, querer, desejar, entender que a gente precisa se colocar no lugar daqueles que sofrem. Porque Ele sabe o que é sofrer. O nosso Deus, Ele não é um Deus apático. O nosso Deus não é um Deus insensível. O nosso Deus, quando vê você chorando de noite no teu quarto, trancado, sozinho, chorando por coisas que você não divide com ninguém. Quando isso acontece, Ele não fica lá no trono dele sentado e falando assim: será que eu vou manifestar a minha graça para esse aí? Será que ele se comportou? Deus não é o Papai Noel, entendeu? Que você vai lá, leva o filho lá e fala assim. O Papai Noel perguntou para a Anne, dezembro passado, né? Se comportou? Brincando, né? Que ela é bem pequenininha. Se comportar, a perguntinha clássica. Deus não é esse Deus.
Na hora que Deus ele vê a nossa dor e o nosso sofrimento, Ele sofre com a gente, porque Ele sabe o que é sofrer. E a gente tem que se perguntar isso, quem são os crucificados de hoje? E eu fiquei pensando na cruz de Cristo e fiquei lembrando de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Tenho amigos lá em Juiz de Fora e eles comentaram que o negócio foi um desastre absoluto, foi uma coisa lamentável, foi uma coisa tristíssima. Casas assim, ó, do nada, acabarem, desmoronarem. Mulheres grávidas, no meio daquela chuva, tendo que sair, de repente, tudo vai para baixo, todo o quartinho do bebê, todo o enxoval, tudo acaba. E eu pergunto para a gente aqui, quando chove, a casa do rico de condomínio fechado cai? A casa de quem que está em lugar vulnerável que vai cair por conta da chuva? É do pobre. É do pobre. Jesus Cristo crucificado tem que fazer a gente pensar nesses pobres de Juiz de Fora que perderam tudo. Que perderam tudo. Jesus Cristo crucificado tem que fazer a gente lembrar das crianças que morrem, que estão morrendo no Irã, que morrem em Gaza, que morrem em Israel, das vítimas dessas guerras, desse bando de gente lunática. A gente tem que pensar, gente. Quando a gente olha para Jesus Cristo crucificado, a gente tem que pensar, tem que lembrar, tem que sentir, tem que se compadecer. Na medida do possível, tem que querer fazer alguma coisa. Com quem está em Juiz de Fora, com quem está na região lá da Palestina, lá do Irã, do Oriente Médio. Com quem está aqui no nosso quintal, aqui, quem está do nosso lado. Justiça, justiça. Mas para a gente poder experimentar esse impulso, a gente precisa estar atento para ouvir o canto que emana da cruz de Cristo. Se não tiver atenção, a gente não percebe. Por fim, Jesus Cristo crucificado é amor ao próximo. E como eu já disse, amor radical. Gálatas 5,14, Paulo diz, olha o que Paulo diz. E se você esquecer tudo que eu preguei, lembre-se disso. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento. Um só. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Quando eu lembro, quando eu penso, quando eu olho para o tal de São Francisco que eu tenho, às vezes eu uso aqui. Quando eu olho para a cruz, para o Jesus Cristo crucificado, eu penso no amor ao próximo. Porque não dá para você olhar para o Cristo crucificado e não se constranger com o tamanho amor vindo na sua direção. Não dá para você ficar inerte diante daquele amor. Não dá para você ficar indiferente diante daquele amor. E não dá para você não ser afetado, ter o seu corpo afetado, teus afetos afetados, ter a sua consciência afetada, para você viver uma vida em amor. Em amor, ame o teu próximo como a si mesmo. Eu vi essa semana o Marcelo Gleiser, um cientista brasileiro, puxa, alguém assim especial. E ele contava numa entrevista que ele foi extremamente traumatizado com a morte precoce da sua mãe. A mãe dele viveu e lutou contra uma doença muito terrível, muito difícil, e acabou falecendo no meio do caminho, nessa luta. E o Marcelo cresceu desde criança, desde menino, traumatizado, revoltado, incomodado, inquieto, com a dor que ele sentia pelo fato de não ter a mãe dele ali do lado dele, da mãe dele ter sido ceifada naquele momento que tradicionalmente não seria assim. E ele falou que o que o fez superar esse trauma, essa dor, foi ele perceber o quão egoísta que ele era. Porque ele nunca tinha parado para prestar atenção em uma coisa: na dor da mãe.
o quanto a mãe dele sofreu. O quanto a mãe dele lutou e sofreu para tentar se tratar e vencer ali a enfermidade. E ele ficou anos e mais anos remoendo a dor dele. A dor dele. Quando a gente olha para Jesus Cristo crucificado, a gente precisa ser afetado de tal modo que a gente entra numa batalha contra o nosso próprio ego. Ame o teu próximo como a si mesmo. Ame o teu próximo. A gente pensa muito na gente. A gente olha só para a gente se preocupa muito com a gente olha muito para o nosso umbigo, parece que a gente é o sol da galáxia, o centro do universo. O Evangelho, Jesus Cristo crucificado tem que nos ensinar que há necessidade de um movimento de amor para além, para o outro, para os outros, para todos, para todas, para todo mundo que atravessa o nosso caminho, para todo mundo que sofre, para todo mundo que está perto da gente. Jesus Cristo crucificado diz para mim, me inspira a querer viver a vida praticando o amor. O amor. Porque se eu praticar o amor, se nós praticarmos o amor, nós cumprimos a lei. Nós cumprimos a lei, nós cumprimos tudo. Precisamos ser capazes de nos sensibilizarmos a amar quem está perto da gente. Agora, para isso, os nossos ouvidos precisam estar atentos para a gente escutar o pássaro cantando. Para isso, a gente tem que treinar a nossa atenção. Jesus Cristo crucificado, portanto, para mim, é libertação, é justiça, é amor. E o problema, gente, talvez não seja que Deus ele não fale. O problema não é que Deus ele fica calado. O problema é que a gente já não sabe mais escutar a voz dele. O problema é que a gente não consegue discernir o canto que emana da cruz. O problema é que a gente não consegue mais se sensibilizar e ser levado a amar o outro que está fora da gente. E eu quero te perguntar nessa noite, meu irmão e minha irmã, será que você ainda consegue ouvir o passarinho cantando? Será que você não está, será que eu não estou, será que nós não estamos enfeitiçados? Não estamos enrijecidos, áridos? Será que a gente se esqueceu de escutar o canto da vida que emana da cruz de Cristo, nosso Senhor? Meu irmão, que a cruz de Cristo não seja apenas lembrada, que a cruz de Cristo não seja apenas cantada, que a cruz de Cristo não seja apenas uma teologia que a gente professa, que a cruz de Cristo seja aquilo que é sentido por nós, aquilo que é vivido por nós, aquilo que é experimentado por nós. Amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça. Se colocar diante de Deus, e eu quero te encorajar nessa noite a colocar diante de Deus, nessa noite em especial, não a sua razão, mas os teus sentimentos, os teus sentidos. Colocar diante de Deus os teus afetos. Nessa noite eu quero te convidar a pensar, a lembrar, a rememorar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. O que você sente? O que você sente?
quando você pensa no Cristo crucificado? Que sensação a cruz de Cristo te causa? Como ela abala o teu interior? Ela te faz chorar? Ela te faz sorrir? Ela te dá paz? Ela te dá força? Ela promove sede de justiça? Ela te faz dormir à noite gostoso, uma noite boa, bem dormida? O que a cruz de Cristo promove em você? O que a cruz de Cristo promove em você quando você está naquele ambiente de trabalho tumultuado? O que a cruz de Cristo promove em você, faz você sentir quando você briga com alguém? O que a cruz de Cristo faz você sentir quando você fica sem se falar com um parente que você gostava, que você ama? O que a cruz de Cristo faz você sentir quando o menininho bate no teu vidro pedindo um trocado? O que a cruz de Cristo, meu irmão e minha irmã, faz sentir quando parece que o teu chão abre, você perdeu todas as esperanças, literalmente tua casa caiu? O que a cruz de Cristo faz você sentir? Pai amado, ó Senhor, livra-nos de todo feitiço que faz o nosso coração ficar uma pedra, incapaz de sermos encantados com aquilo que está exposto diante dos nossos olhos. Jesus Cristo crucificado. Amém.